Já estamos de volta com Hora Geral nesta quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É um prazer estar diariamente conversando e levando as informações para os nossos telespectadores. Vamos com dicas de saúde nesta manhã de quarta? Vamos lá. Hoje a dica de saúde do Hora Geral é para as mulheres, pois a grande maioria delas sofre com a TPM. A principal causa dessa síndrome pré-menstrual é a alteração hormonal feminina que interfere no sistema nervoso central. Geralmente, os sinais da TPM aparecem na metade do ciclo menstrual e desaparecem até 2 dias após o início da menstruação. A TPM atrapalha a vida pessoal e profissional de diversas mulheres por todo o mundo e os sintomas variam muito de intensidade para cada mulher. Entretanto, na medida que é avaliado o sintoma emocional e também o sintoma físico, tudo isso pode ter um reflexo no comportamento feminino. Por exemplo, realizar atividades que proporcionem o bem-estar e cuidar do corpo ajudem muito a reduzir a tensão e melhora a autoestima. Alimentação balanceada com verduras, frutas, legumes, evitar o consumo excessivo de carboidratos como açúcares, doces, chocolates, amendoim, estão entre algumas dicas para que você, mulher, viva com mais qualidade de vida. E não se esqueça, procure sempre o seu médico, realize periodicamente os seus exames e preserve a sua saúde. Essa é uma dica de saúde em nome da Clínica Vila Rica. Medicina diagnóstica, se precisar, nós estamos sempre à sua disposição. Nosso convidado de hoje, Benê Barbosa. Ele é presidente do movimento Viva Brasil. Tudo bem, Benê? Como é que está, Douglas? Bom recebê-lo aqui. Tudo Prazer. bem? O Benê, você sabe que muitas das minhas dúvidas que a gente conversava antes são as dúvidas dos telespectadores. Então, eu vou fazer algumas perguntas até para você poder já inicialmente explicar. Movimento Viva Brasil. Que movimento é esse, Benê? Vamos lá, Douglas. Isso é verdade. É importante levar a informação para o nosso público, né? Para o público brasileiro aí. O Movimento Viva Brasil, ele surgiu em 2004, né? Logo depois da aprovação do Estatuto do Desarmamento, que retirou do cidadão o seu direito de defesa, né? A gente está aí numa situação onde hoje o criminoso tem o armamento que ele quer, né? Em qualquer calibre, né? De qualquer forma, obviamente de forma ilegal, né? Enquanto o cidadão, pai de família, o trabalhador, o sitiante, esse está completamente desprotegido. E o Movimento Viva Brasil surgiu exatamente para trazer uma nova forma de se entender, de se ver esse assunto. Um assunto que até hoje ainda é tão mal discutido, né, e cercado ainda de tantos mitos, de tantas mentiras pelo Brasil todo. E o que é interessante, Benê, é que quando você relata essa forma que o cidadão ele fica praticamente desprotegido e a marginalidade aumenta, e inclusive com o uso de armas de fogo, a gente para pensar também o quanto que esse tema não é discutido no nosso Brasil e no nosso país. Nós temos fóruns para isso, que é o Senado, que é a própria Câmara Federal, né? A gente observa que na ausência dessa discussão em nível nacional, a gente observa fatos isolados que só tendem a aumentar, que são algumas pessoas que acabam fazendo a justiça com as próprias mãos. Isso é preocupante porque a gente não vê um declínio, e sim uma ascensão de uma forma que pode colocar em risco muitos inocentes. Infelizmente, hoje, né, no Congresso, há um distanciamento muito grande entre aquilo que a população quer, aquilo que a população precisa, né, e aquilo que a maioria dos nossos políticos acham que ela precisa, né? Então, eles se isolam muitas vezes em Brasília, né, se distanciam do seu eleitorado, se distanciam da população e acabam não conhecendo realmente os problemas que a gente enfrenta. Essa questão dos justiçamentos, que tem aumentado bastante no Brasil, né, aí a gente vê aí quase diariamente, né, bandidos sendo amarrados em postes, sendo espancados, né, sendo agredidos. Isso é fruto da própria injustiça que a gente está vivendo no Brasil. E quando eu digo injustiça, é o quê? Você não vê esse criminoso sendo punido pelos seus crimes, né? Ele é preso às vezes 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, volta para a rua, volta a atacar aquelas pessoas, volta a atacar e apavorar aquela comunidade. A população acaba se cansando e fazendo, né, justiça, entre aspas,
com as próprias mãos. Então, para mudar esse quadro, a gente tem que mudar o quadro do quê? Da impunidade. Né? É começar a combater a impunidade no Brasil, que é hoje o principal problema que a gente tem. Você tocou num tema importante que é a impunidade, né? E o que é preocupante também na sociedade é a gente sempre ouvir: não adianta nada, o que eu vou fazer? A gente está chegando no final no fim do poço, a gente está chegando nos últimos tempos. Ou seja, o conformismo de frases de impacto não pode ser mais forte do que a iniciativa do cidadão, né, e da cidadã. Eu vejo assim algumas pessoas falando até muito rapidamente, que eu acho que está tudo inserido, Benê. Eu não gosto de política. Mas peraí, em todos os lugares tem política. Tem política dentro da sua casa, no clube, onde você trabalha. E só através de política que a gente vai conseguir modificar e melhorar e promover uma sociedade mais justa. Pelo menos eu penso assim. A gente recentemente teve a discussão da redução da maioridade penal. É um fator que acaba dividindo a população, mas pelo que eu vi e li, a maioria é favorável a essa redução da maioridade penal. Então houve toda uma discussão. Por que não retomar essa discussão com relação ao desarmamento? Por que não levar uma proposta? Você acha que a Câmara Federal, nesse momento, tem outras prioridades do que um tema como esse? Não, muito pelo contrário, né? Até porque, primeiro, nessa questão da mobilização, de fazer alguma coisa, de não ficar só reclamando da vida numa mesa de bar, que aí realmente isso não vai mudar nada. E eu acho que eu sou um bom exemplo disso, né? Eu comecei lá na década de 90, exatamente quando começaram a falar em desarmar a população brasileira, e ali eu vi que havia nisso um perigo enorme para o cidadão, e eu comecei a me movimentar sozinho, sem recurso, né? Nem internet em casa eu tinha, aliás, não tinha nem telefone em casa, né? E hoje sou aí presidente do Movimento Viva Brasil, tenho atuado bastante no Congresso nesse sentido, né? E numa dessas atuações, né, a gente acabou propondo aí para o deputado Rogério Peninha, que é lá de Santa Catarina, exatamente a proposta de uma nova legislação sobre armas de fogo no Brasil, que é hoje o PL 3722, que está sendo discutido agora na Câmara, estão acontecendo várias audiências públicas, vários debates, e a população tem apoiado de uma forma maciça esse projeto. Para vocês terem uma ideia, no Disque Câmara, que é um número que você liga para dar apoio ou fazer uma rejeição, uma reclamação sobre algum projeto, ele tem mais de 99% de aprovação, né? É um índice recorde na Câmara. E a gente tem encontrado também grande, enorme apoio dos parlamentares. Então eu creio que a gente vai ter realmente uma modificação nessa legislação, né? E vamos aí dar ao brasileiro de novo o seu direito de defesa. Inclusive direito esse que precisava ser retomado, devolvido à população depois do referendo de 2005. Né? Nós tivemos um referendo há 10 anos atrás, quando quase 60 milhões de brasileiros votaram contra o desarmamento, e até hoje esse voto não foi respeitado. E é exatamente por conta disso que a gente briga. Benê, para que o nosso telespectador possa entender melhor o movimento, ou seja, me corrija, o movimento é a favor em que o cidadão possa estar armado. Qual o lema principal, a formatação principal para que o movimento possa ser entendido pelo telespectador e ganhar o nosso país? O Movimento Viva Brasil, ele tem como objetivo a defesa das liberdades individuais, né? Ou seja, o cidadão tem liberdade para gerir a sua própria vida, para escolher o que é bom ou o que é pior para ele, para os seus filhos, né, para a sua família, coisa que infelizmente tem sido cada vez mais retirada pelo Estado, pelo governo, né? Cada vez mais a gente tem menos, né, liberdade. E uma dessas liberdades é exatamente, se você quiser, se você tiver preparo para isso, você possuir uma arma de fogo para a sua defesa, para a defesa da sua família, para a defesa dos seus filhos, né? Exatamente por isso que a gente luta. Nós não estamos aqui para armar a sociedade. Nós estamos aqui defendendo uma liberdade individual. Se você quer ter uma arma para a sua defesa, se você tem capacidade para isso, então o governo tem obrigação de respeitar essa escolha. Apesar das características serem semelhantes, os Estados Unidos têm uma lei específica nisso, Benê? Os Estados Unidos hoje, sem dúvida, é uma dos países mais liberais no que diz respeito a armas de fogo, né? E essas liberações estão acontecendo já há muitos anos e continuam
sendo ampliadas, com uma queda gigantesca na criminalidade. Ao contrário do Brasil, né, que é cada vez mais restrições ao direito de possuir uma arma de fogo, cada vez mais criminalidade, cada vez mais insegurança, cada vez mais violência, cada vez mais homicídios, né? E, infelizmente, o que a gente acaba ouvindo muitas vezes são verdadeiras mentiras que são contadas aí, né, que são repetidas depois, e a população muitas vezes fica com uma informação errada. E é um dos motivos, inclusive, que nos levou, eu e o Flávio Quintela, a escrever um livro sobre isso, contando aí as maiores mentiras no que diz respeito ao desarmamento no Brasil. Olha, é um tema importantíssimo e o Alisson Freire do Gonzaga acabou de ligar, meu amigo Benê, no 3041-6777, faz a seguinte pergunta. Parabenizo pela coragem de ter essa iniciativa, pois o patrulhamento é muito grande. Pergunto, quem está por trás destas campanhas que fortalecem o bandido e enfraquecem o cidadão? Essa é uma pergunta ainda sem resposta, né? A gente tem indícios, né? A gente tem aí algumas indicações, mas é difícil realmente entender, né? Eu já estou estudando esse assunto há 20 anos, é muito difícil você realmente chegar no fundo dessa questão. O que eu posso dizer hoje é que aquelas pessoas que defendem e muitas vezes ganham para defender o desarmamento da população, recebem dinheiro, inclusive, de países estrangeiros, de outras instituições estrangeiras, elas estão preocupadas em quê? Em manter, né, ou em criar o monopólio da força na mão do Estado. Ou seja, só o Estado pode ter armas, só o Estado pode usar força, só o Estado pode ter o monopólio aí, da violência. E isso a gente sabe que é muito perigoso, porque todos os países no mundo que foram por esse caminho acabaram em ditaduras, acabaram com a sua população massacrada por um governo autoritário, por um governo corrupto. Então, por isso que eu digo, a questão do desarmamento ela é muito mais profunda do que muitas vezes é passado para todos vocês. Benê, todo esse relato seu, ele é muito importante e nos coloca também numa outra visão, ou seja, como que o Estado, ele vê esse tipo de movimento. Porque você falou algo que é interessante, o que a gente pode dizer? Quem tem segurança hoje? Eu nunca vou desqualificar a polícia, de forma alguma. Pelo contrário, eu acho que ela deveria ter uma atenção maior dos governos, tanto federal como estadual. Mas quem tem segurança hoje? São alguns chefes de executivo que acabam tendo aí escolta, segurança, são alguns chefes do legislativo, alguns empresários, entendeu? Mas eu diria que a maior parte da população, ela está sem segurança. Sem dúvida. E é ela quem tem aí uma grande carga tributária. Então, tem alguma coisa errada. E o que me deixa preocupado é quando a gente vê muitas pessoas que perdem a sua vida de uma forma cruel e inocente. E o que restam a essas pessoas? Fazer um abraço, fazer uma manifestação, pedir justiça, justiça essa que nunca chega. Ou seja, alguma coisa precisa ser feita. Eu não sei se essa preocupação, o movimento Viva Brasil, também já foi discutido e tenta sensibilizar os parlamentares em nível federal, Benê. Mas, sem dúvida, né, o que a gente tem hoje é quase uma privatização, né, uma privatização governamental da segurança pública, né? Ou seja, hoje quem tem um pouco mais de segurança pública no Brasil é ou quem tem poder ou quem tem dinheiro, né? E muitas vezes são essas pessoas que querem desarmar a população. Então você vê aquele senador, aquele governador, a própria presidente da República, que é cercada por seguranças armados, seguranças que são pagos com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro de todos nós, dos nossos impostos, e ela vem e diz que você, que é mais pobre, que mora numa comunidade muito mais violenta, que não tem segurança privada, que não tem carro blindado, é você que é culpado pela violência porque você quer ter uma arma. Isso é uma acusação completamente infundada, é uma coisa completamente absurda, é uma coisa discriminatória com o brasileiro, principalmente com os mais pobres, né? E a gente vem debatendo e vem levando isso à frente no Congresso, na imprensa, né, em todos os lugares que a gente consegue um pouquinho de voz. Benê, eu sei que você é uma pessoa ética, eu já o conheci só por conversar e ouvi-lo, eu já observo a sua seriedade. E vou respeitá-lo se você quiser comentar ou não. O que você acha de outros movimentos que estão surgindo no nosso Brasil? Movimentos esses com várias finalidades. O seu é um deles. Você acredita que esses movimentos, eles são, na maioria das vezes,
ou na maioria dos movimentos? Movimentos sérios ou são movimentos que apenas tentam inflar ou demonstrar um determinado protesto e não cresce e não acaba atingindo o seu objetivo? Eu acho que a gente tem os dois casos, né? Nós temos aí realmente ONGs que são criadas só para fazer aquilo que o governo quer, até porque ela recebe do próprio governo. Isso é uma das coisas que a gente sempre fez, né? A gente fez questão do Movimento Viva Brasil nunca receber um só centavo de verba pública, exatamente para manter essa independência sobre essas questões e poder discutir, poder criticar quem for preciso, né? Mas a gente vê também um outro lado, muitas vezes algumas organizações que estão aí fazendo de conta que estão fazendo oposição, ou fazendo de conta que estão lutando por uma sociedade melhor, mas no fundo estão atrás só de verba pública, né? do nosso dinheiro aí suado dos impostos. Uriel Vilas Boas, o Campo Grande, meu amigo Benê, ele acaba de ligar também o 3041-6777. Qual país do mundo a população se beneficiou em andar armada como nos tempos do Faroeste? E por que não se luta pela paz em programas sociais como cultura, esporte, para a juventude principalmente? Porque não funciona, simplesmente não funciona. Tá? Não adianta você ensinar um jovem, um garoto a bater lata ou a tocar violino, né? Se isso para frente não vai refletir em nada na vida pessoal, na vida profissional, no desempenho, no ganho nele, no dinheiro que ele vai ganhar, né? Por outro lado, todos os países, absolutamente todos os países que adotaram a política de desarmamento tiveram um crescimento gigantesco no número de homicídios, nos assaltos, nos estupros, no crescimento da violência como um todo. Não há no mundo um só país que tenha adotado o desarmamento e tenha conseguido reduzir a criminalidade. O Brasil é um grande exemplo disso, né? Desde 2003 nós temos o Estatuto do Desarmamento e temos aí quase 60 mil assassinatos todos os anos, né? Quase 150 mil estupros todos os anos, né? Ou seja, o desarmamento não funciona, né? É simples assim. Eu tenho que chamar um intervalo, mas só para terminar esse assunto, esse tema, por exemplo, eu sempre ouço também que seria mais importante construir mais escolas do que prisões, do que cadeias. Isso aí, você acha que é uma frase de impacto apenas, a realidade é outra? Ou como colocar em prática uma construção maior de escolas e um crescimento bem menor de presídios, por exemplo, Benê? Isso é marketing, né? Isso é marketing, aquela visão humanista, né? De que a cadeia não resolve o problema, né? O criminoso não se ressocializa. Veja bem, no fundo, a verdade é que a cadeia nunca foi feita para ressocializar ninguém. Ela foi feita para punir aquele que comete um crime. Agora, óbvio, é importante que todas as pessoas tenham a possibilidade, né, de um ganho, uma possibilidade de crescimento e uma possibilidade de sair da vida criminosa. Lembrando que ninguém comete um crime porque é obrigado. Todos que cometem um crime sabem que estão cometendo um crime, fizeram aquela escolha e, obviamente, têm que pagar por isso. Então, escola com qualidade é importante? É muito importante. Mas tão importante quanto um presídio para punir aqueles que cometem os crimes, que hoje a gente sabe que não são punidos. Benê Barbosa, presidente do Movimento Viva Brasil, conversando com os nossos telespectadores do Hora Geral. Rápido intervalo, Benê, eu peço a licença. Na sequência, tem a pergunta do Josinaldo Alves, ele é de São Vicente. Eu volto já.